Bom, gente, vamos iniciar mais uma Arte e Militância, esse programa vinculado pelos canais de comunicação do PT Ceará. Quero inicialmente agradecer ao nosso presidente Coni pela oportunidade de estar viajando aqui no Cariri e gravando alguns programas. Estivemos lá em Exu, gravando a história de Luiz Gonzaga, o Parque Asa Branca, e hoje estamos aqui no Caldas. O Caldas é uma comunidade da cidade de Barbalha, onde se situa o Mirante, que é um equipamento cultural da Secult, do estado do Ceará, né, onde as pessoas fazem visitação para a floresta do Araripe. E eu tenho o privilégio e o prazer de trazer aqui a história de vida hoje de um grande amigo, companheiro, parceiro de vida, chamado Erivaldo Casimiro. Aí, Erivaldo. Erivaldo, ele é produtor cultural e é de Juazeiro, aqui da região, e hoje é um dos coordenadores da programação cultural aqui do Caldas, do equipamento do Caldas. Nós vamos conversar sobre sua história de vida, sobre sua trajetória, como a gente sempre faz aqui no Arte e Militância. Quero de antemão agradecer a audiência de você, aquela pessoa que acompanha o nosso programa, que divulga, que compartilha, que comenta. É um privilégio muito grande ter a oportunidade de trazer à tona tantas histórias lindas de vida que a gente constata após esses momentos de conversa. Então, Erivaldo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa aqui do Arte e Militância. Olá, obrigado, Pinho, de Fortaleza. E agradecer também ao Partido dos Trabalhadores do Estado do Ceará pelo esse trabalho que tem desenvolvido o Pingo com o partido em relação à difusão, né, dos artistas, dos produtores, os trabalhadores em geral da cultura, para trabalhadores e trabalhadoras da cultura. E para mim é um privilégio estar com você, porque nós somos irmãos, somos amigos, companheiros e trabalhadores que foi através do seu incentivo que hoje eu tenho uma trajetória voltada à arte e à cultura do Ceará e do Brasil. Legal, Erivaldo, eu que agradeço. Meu irmão, vamos começar, a gente tenta construir aqui sempre uma linha do tempo, uma linha cronológica do tempo. E aí eu queria perguntar para você o seguinte: em que período você nasceu, aonde você nasceu, como era a sua família, que você fale um pouco disso aí. Bem, eu nasci em Juazeiro do Norte, né? Meu pai é operário, trabalhador da marcenaria, carpintaria, é um ofício de São José até a Josimar, que Josimar Alves Casimiro, que era meu pai, e que minha família toda, os tios dele, Cipriano, sempre tiveram marcenaria, o irmão, Eládio, e isso seguiu a família. Eu também trabalhei um tempo com ele, né? E na minha infância, adolescência, brincando, né? Mas brincando de fazer carrinho, de fazer peão, carrapeta, e dentro da própria movelaria fazia aquelas... e ajudava ele no sentido do contraturno, estudava e ajudava meu pai. E meu irmão também. Meu irmão, Lucivaldo, ele se tornou um grande artista da marcenaria e depois ele seguiu a vida dele como empresário, vendendo material para os marceneiros hoje produzirem. E como era o nome do seu pai, que eu tive a oportunidade e a felicidade de conhecer em Juazeiro e também em Fortaleza? Era seu Josimar Casimiro. E ele era, a origem dele já era os avós, os seus avós já eram do Juazeiro ou vieram de alguma região que você identifica? Não, o meu pai, ele é de Souza da Paraíba. Minha mãe é que é nativa de Juazeiro, do Cariri, então seu né? pai migrou de Souza. Romeiro de Souza da Paraíba. Veio pequeno, veio com os pais, como é que ele chegou veio no Juazeiro? Com os pais, com o seu vovô Raimundo e aqui meu avô minha avó faleceu e vovô teve a segunda mulher em Juazeiro, a vovó Raimunda. Eu sei. Aí seu pai nasceu, e aí ele conheceu sua mãe. Como era o nome da sua mãe? Ele conheceu minha mãe naquele período que ele chegou de retirantes mesmo, de lá da Paraíba, e ele conheceu a dona Maria de Lourdes Gomes Casimiro. O nome da minha mãe, nem sabia que era o nome da minha mãe. Maria de Lourdes também, né? Exatamente. Ela era de Juazeiro. De Juazeiro. A família né? dela já era de Juazeiro. A família era entre 3 irmãos.
Antônio, Toninho, Dona Creuza, que tinha um laboratório fotográfico, desde a fotografia preta e branca, monóculo, Olha, e eu trabalhei com ela, né? Teve um período que eu ainda, que no decorrer eu vou contar um pouco sobre esse trabalho que eu fiz, pensando, parece que já estava me encaminhando para para a cultura. cultura e para a arte. Mas você nasceu em que ano, Erivaldo? Eu nasci em 1967, no dia 23 de Ah, janeiro, no Juazeiro do Norte. Juazeiro do E Norte, com... aquariano. Aquário, agora tá bem pertinho, né? E como é que foi sua infância no Juazeiro? Você morava em que bairro? Como é que foi sua Eu infância? sempre morei no Juazeiro, no Franciscano, né? É uma área é um bairro que tem a igreja de a Basílica de São Francisco, uma das basílicas maiores, né, que tem no país, dos franciscanos, né? E foi, assim, se o Espírito não me engano, começaram a construí-la em 1945, acredito que já tenha concluído uma parte da construção. A igreja é grande e o bairro também. E ali minha infância era brincando, antes, na beira da linha, como me diziam, era jogando carrapeta, Na beira dado, da linha porque passava o trem, era? passava o trem e não tinha a urbanização, era só terra, né? Ah, que Aí os legal. meninos aproveitavam para fazer todo tipo de brincadeira, né? Ali foi a minha infância estudando no Colégio dos Frades, né? Dos franciscanos. Eu sei. Aí foi aí que eu fiz as minhas primeiras séries, As né? séries lá, né? Foi, E iniciei. são quantos irmãos que você... Nós somos em sete, né? Que partiram quatro e hoje somos três, né? E nessa Eu, ordem você era qual? eu era o mais novo dos homens, né? Tinha eu, o Lucivaldo, o mais velho, e o Reginaldo, o mais novo. Então você estava por ali brincando com eles e fazendo essa escola, né? Isso. Então, como é que é? Quando você chegar aos seus 10 anos, como é que tá? Como é que você estava? Nos 10 anos, Pingo, eu já estava, como todo é, criança do interior, já estava pensando, naquele período, já estava pensando em me organizar para a vida, o trabalho, né, o ofício. Meu pai sempre foi aquele que você estuda, 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 estuda. Quanto mais estudar, mais importante. Mas faça alguma coisa em casa ou na movelaria, aqui na oficina, né? Porque, como todos dizem, né, os tesouros vivos da região do Cariri tem muito a ver com o convite que o padre Cícero fazia, né? O padre Cícero pegava e dizia que em cada casa um oratório, na sala e no quintal uma oficina. E assim muitos que vieram se tornaram artesãos, se tornaram operários nas áreas das oficinas, da oficina da mecânica, da joalharia, da marcenaria. E assim foi crescendo o Juazeiro e crescendo as famílias em torno do trabalho, né? Trabalho e fé, E né? aí me diga uma coisa, você já se lembra das romarias, todo esse processo religioso aí nesse período da sua infância, já Na, era uma coisa presente? na minha infância, a Romaria era tão presente, Pinho, porque como quase todos os adolescentes e jovens e crianças das romarias. Seguia, acompanhava as romarias, as procissões, mas também arranjava algum meio para poder de subsistência. Eu vendia dindim, sacolim, vendia dindim com isopor, né, nos caminhões de rumeiro, nas pessoas que passavam e que circulavam em Quem Juazeiro. fazia era sua mãe, né? Minha mãe fazia Botava e botava na caixinha de isopor e eu e meu irmão mais velho, que meu irmão mais novo ficava em casa e eu e meu irmão mais velho seguia para fazer essas vendas. Foi o primeiro momento de trabalho, seu primeiro trabalho foi de foi vender din-din aí de, nas romarias e das acompanhava Romarias. os E romeiros, Romeiros, ia as nas bandas missas, cabaçais, os via a reisados, cultura. e os reisados. Nesse período do ano que nós estamos, né, nesse período natalino, né, as crianças, a diversão maior das crianças era estar correndo com os quilombos, com os reisados. E isso também nas romarias E esse termo quilombos, né, nem se usa muito mais, né? não, Mas na não. época vocês chamavam quilombos, né? Era que era justamente não aquela entronização
do santo, né? Da reza do santo, mas sim o combate, O embate, o dos embate, cordões, o né? embate dos reisados. Chamava quilombo. Quilombo. Ainda chamam hoje? Ainda chamam um pouco, né? Mais os mestres, mas os mais novos não usam esse termo, não. Mas ainda chamam, Pingo. Ah, então que maravilha, Arivaldo. Aí você vai trabalhar e tem um momento aí da sua infância, né? Mais ou menos adolescência, que você tem um incidente aí na movelaria. Você tinha quantos anos? Exatamente, Pingo. Na festa de Romaria de Nossa Senhora das Dores, no dia 14 de setembro de 1981, com 14 anos, né? Pois é. 14 de setembro, 14 anos. Com 14 anos, infelizmente, aconteceu um acidente dentro da movelaria do meu pai e eu fiquei totalmente, 80% das células do meu corpo se queimaram, Você né? estava Fiquei em trabalhando chama. ali. Eu estava preparando uma cera para me fazer um acabamento dos móveis, né? Porque a gente fabricava o móvel e tinha que ter uma cera que hoje é fabricada nas indústrias, né? Hoje a gente compra na própria loja essa cera para fazer tapar esses buracos, esses defeitos pequenos, minúsculos, né? Que fica no móvel e que a gente deixava ele totalmente sem nenhum problema. Era uma espécie de verniz, né? Era uma espécie Aí de você estava fazendo aí. E no que eu peguei um algodão e coloquei numa vasilha de doce, né, uma latinha, eu coloquei o algodão, molhei ele de álcool. Na primeira vez eu fiz tranquilamente, olhei a cor, aí não estava combinando com a cor do móvel, fui escurecer, né? E no que eu escureci, eu fiz o mesmo processo. Peguei, molhei de álcool, um algodão de uma lata de 18 litros e levei para a latinha para tocar fogo. Só que pingou no chão e eu não vi pingo. E nesse momento a labareda foi para a lata explodiu e eu fiquei, uma lata de 18 litros com um palmo e meio de álcool. E ela explodiu, no que ela explodiu eu fiquei todo em chama, corri para a sala, né, para a parte de fora da movelaria e meu pai correu, que só tava, nesse momento só estava eu e ele pegou e correu e apagou o fogo. Apagou o fogo da minha cabeça, dos cabelos, com as próprias mãos, né? E aí tinha um senhor chamado Seu Posidônio, passando um pano no bar dele, num barzinho que ele tinha em frente, e ali foi que ele conseguiu abafar e apagar o fogo e imediatamente me levaram para o Hospital São Lucas, lá aqui em Juazeiro, né? E aí foram todos os procedimentos. E nisso, Pingo, foi em setembro de 81, em novembro de 81 eu fui transferido de hospital. Eu fui para o Hospital Santo Inácio, porque lá tem um cirurgião plástico, em homenagem póstuma ao Dr. Walter Alencar, foi quem me acompanhou, Dr. José Arnon Bezerra, quem me acompanhou, e Dr. Manuel Salviano. Eles três eram quem estavam me acompanhando. Vieram a ser depois políticos, né, famosos aí na região, né? Os dois, pelo menos dois desses. E aí esse processo todo, eu brinco assim, a gente fala de uma coisa séria nesse programa aqui de Arivaldo, depois desse acidente, mas a gente, no decorrer da nossa convivência, né, Arivaldo a gente brinca até, né, um Highlander da trajetória, na sua trajetória pessoal, porque foram vários incidentes e a gente brinca até com eles que foi fogo, terra, aí fala que foi também, né, não, porque aí é tanto que a gente viajando de avião, né, juntos, rapaz, só falta o ar, né, foi água. Ele também já enfrentou adversidades aí com todos esses elementos da natureza. Mas, Arivaldo, é o seguinte, quanto tempo esse processo durou até você sair do hospital? Sair para a vida, assim, como uma pessoa que normal, voltar a estudar, todas as suas atividades normais. Ajudar meu pai. Pingo, como eu disse, foi no dia 14 de setembro, eu fui transferido para o Hospital Santo Inácio com 2 meses depois, e durante o novembro de 81 a setembro de 82. Quer dizer, que foi 1 ano de hospital, 5 dias em casa. Nesse período exatamente, Um ano. pela minha
insistência e vontade de ver meus amigos, ver as pessoas que sempre estiveram comigo durante minha infância, e eu querendo ver as pessoas, e as pessoas querendo me ver, voltei para casa para passar a passagem do ano de 81 a 82. E nesse período, eu, assim, devido à grande quantidade de pessoas que foram me visitar lá em casa, eu voltei para o hospital, já voltei já com uma infecção maior, né? Aí foi preciso eu ficar dentro do hospital isolado, né? Inclusive eu fui quem inaugurei o isolamento desse hospital, porque Salviano pegou e tinha feito isolamento e não tinha entrado ninguém nesse espaço. E aí foi esse momento, e que foi o cuidado que eles tiveram nesse período foi com que eu me recuperasse, mesmo lentamente, porque também, Pingo, não tinha eu sei, a medicina ciência, não é hoje, né? a medicina com conhecimento tecnológico, remédios, exatamente, testes e tudo, como é o hospital lá de Fortaleza, o IJF, né? Que tem uma ala específica para queimados, e que lá por coincidência, que lá na frente, né, eu fui dar palestra, fui acompanhar, vivenciei algumas pessoas queimadas dentro da unidade do IJF, do Frotão lá de Fortaleza. Então, Erivaldo, digamos aí então, que até os seus 16 anos você enfrentou essas dificuldades todas, né, de hospital, aí volta a estudar, né, e quando é que você resolve ir para Fortaleza? Assim, em que período você vai para Fortaleza? Você fica aí trabalhando com seu pai, mas aí como é que é essa história aí até os 20 anos, por exemplo? Bem, aí eu pego, e nesse período aí eu voltei a estudar, voltei a trabalhar com meu pai de leve, não, já depois o meu pai mesmo foi quem disse, não vem, não vamos forçar, não, você não está querendo, né, a novelaria, então fique estudando. Aí eu estudando, eu tive o convite da minha tia de trabalhar num laboratório fotográfico dela. E foi aí que eu comecei a mudar o ramo, né? Você tinha quantos anos quando foi lá para o laboratório? Aí eu ainda estava pré-adolescente, né? Estava com 17, chegando aos 18 anos, né? Aí trabalhei um tempo com ela, nesse laboratório, conhecendo os fotógrafos de Juazeiro, tudo, que iam lá para o Horto fazer os monóculos, né? E revelando aqueles monóculos. Você trabalhava na revelação, Na revelação, no atendimento, e acompanhando a revelação e entregando, né? Fazendo aqueles cadastros do atendimento do comércio, né? E aí, em 1988, né? Já 6 anos depois do incidente lá, do incidente, em 88 eu resolvi, conheci uma pessoa que, de tanto acompanhar os reisados, as bandas Cavaçá, encontrei uma pessoa chamada Stan Diniz, um grande artista. Um grande estilogravurista, né? Isso, músico. Ele é um morou na Europa, tem várias obras premiadas. Isso. Da estilo, né? Na área da universidade. Na gravura, o pai dele era os avós, né? De Stan eram os proprietários da gráfica Tipografia São Francisco, a gráfica de cordel, a primeira gráfica de cordel e exclusiva de cordel do Brasil. E Stan seguiu os pais, Dona Maria de Jesus, e foi acompanhando. Quantas visitas a gente não viu Patativa do Assaré dentro da gráfica, né? E aí eu acompanhei o Stan. Acompanhei primeiro ele nas primeiras viagens dele para a Alemanha. Eu era uma espécie de secretário, produtor, mesmo sem saber o que era a produção. Assim, auxiliava ali o Stan. Auxiliava o Stan, e aí surgiu a AMAR. A primeira, aí sim foi quando eu comecei a fazer produção, né? Produção e militância. Era o que? A AMAR era o quê? A AMAR era a Associação dos Artistas e Amigos da Arte, com sede na Rua São Pedro. Juazeiro. Do Juazeiro do Norte, próximo ao Hotel Panorama. E o Stan, Luiz Carimai. Saudoso Luiz Carimai, artista plástico, né, aqui do Cariri, fez várias capas para o Rosenberg e para outros artistas. Isso.
Carimai ia lá, era? Carimai era o diretor também da associação. Eu, secretário, Stênio, presidente, Carimai, vice-presidente, o Bosco Lisboa, o grande escultor também. Isso. Era da direção, a Ivete, e aí a gente organizando ali a associação com um intercâmbio cultural com a colônia na Alemanha, Ana Maria Jacobs. Ela recebeu Stênio na Alemanha e Stênio pegou e levou o trabalho dele e o trabalho de todo. Que Stênio era uma pessoa coletiva, é uma pessoa coletiva na alma, sabe? Essência, né? É um artista que realmente soma, né? Sabe? Somar. Na prática, né? Porque às vezes as pessoas têm um discurso coletivo e a prática individual, e tem gente que nem tem tanto discurso coletivo, mas tem a prática, né? Pratica o coletivismo naturalmente, junta gente, leva, né? Interage, respeita, abre espaço, estimula o outro, né? Muito importante. Aí você ficou com ele aí um tempo ali? Aí fiquei ali na associação, organizando, trabalhando na parte de secretaria, como nas atas, né, na parte burocrática, e também fazendo a divulgação dos eventos que aconteciam dentro da associação. Acontecia shows musicais, né, Lifanco, era Abdoral. A associação produzia, vendia cordel, fazia shows, o que ela fazia? A associação era uma espécie de mestrinosa da Associação Mestrinosa hoje, né? E a associação também fazia um trabalho político, Pingo. Inclusive a gente fez a ocupação do que hoje é o bairro Frei Damião, a ocupação do Mutirão. Conseguimos reunir em torno de 1.000 pessoas sem teto, né? No Juazeiro tem ainda muita... Em 1990, né? Você imagina uma situação social aí bastante ainda precária, né? E aí, fazendo a militância, eu comecei também na militância, organizando esses setores dentro da igreja, tanto na pastoral, como também na área da cultura, dos trabalhadores da cultura. Foi aí que a gente fazia oficinas dentro das ocupações. Nessa própria ocupação mesmo, a gente fez a militância de fazer, reunir esse pessoal com o Partido dos Trabalhadores. Sempre o Partido dos Trabalhadores esteve, mesmo naquele momento, porque eu sou da comissão provisória do Partido dos Trabalhadores de Juazeiro, e construindo o Partido dos Trabalhadores na região, no Crato, Barbalha e toda a região. Aos poucos, organizando as comissões. E eu lembro muito bem, já que eu falei de 88, eu comecei a militância em 86, né? Novo, mas comecei a militância e na militância eu fui apoiar a campanha da Maria Luísa para Fortaleza. Para Fortaleza, foi fortalecer a militância lá e conhecer as pessoas, e se integrar ao partido, se integrar aos trabalhadores, os trabalhadores em geral, não só da cultura, com a CUT. Criamos a CUT regional aqui, então fomos nós também que fundamos naquele período. E foi um período, assim, difícil, mas um período gratificante ao mesmo tempo, porque naquela época ali, sim, a gente sentia o coração ferver, né? O coração vibrar na militância, e a gente não tinha recurso financeiro como tem o fundo partidário hoje, e a gente saía fazendo campanha para poder divulgar os trabalhos das nossas lideranças. Beleza, Arivaldo, massa. Me diga uma coisa, então nós estamos aí em 90, já em 90 você já vai, aí já está com 20 anos, 20 e poucos anos, como é que você, na década de 90, como é a sua vida na década de 90? O que você vai fazer, se você viaja? Como é a sua história? Em 91, 92, eu fui para o Festival Latino-Americano de Arte e Cultura com os artesãos, com a Banda Cabaçal do Mestre Miguel, com a Banda Cabaçal dos Aniceto. Fomos em caravana para o Festival Latino-Americano de Arte e Cultura, o segundo FLAAC, em 92. Foi aonde? Foi em Brasília. Sei. E de lá voltamos. E na volta... a gente veio para Juazeiro, depois fomos para Fortaleza.
92. Mas antes, Pinga, eu queria falar um detalhe da militância em 86, 87, mais ou menos, eu acredito que eu não estou bem lembrado, mas foi por aí que a gente saiu em Romaria, Pingo, do Crato, da Catedral, passamos por Juazeiro e fomos em Romaria de caminhão, pau de arara, para Canidé, a Romaria da Terra. E nessa Romaria da Terra, aconteceu algo trágico também. Mais uma parte trágica. Foi a parte a da virada, terra, a parte da terra. Terra. Passou a parte do fogo, agora vamos para a parte da terra. Terra. E na Terra foi isso aí. Quando a gente estava chegando em Canidé, numa curva, infelizmente o caminhão não conseguiu, talvez até um cochilo do motorista, ninguém sabe até hoje, não, mas infelizmente partiu 4 pessoas, faleceu 4 pessoas, né, tinha por volta de umas 50 pessoas no caminhão, em cima, no pau de arara. E essas madeiras que formam a armação, elas entraram nas pessoas, né? Aí teve uns que foi fatal. Comigo entrou num braço, assim, saiu do braço direito, mas uma estaca, mas aí não teve, assim, um caso muito grave, né? No seu caso específico. No meu caso não foi muito grave. Foi muito grave o acidente. Foi gravíssimo. De vários seus amigos, colegas. Perdemos Você 4. conhecia o pessoal lá? E muita gente acidentada conhecia, era o pessoal da pastoral que... Vocês foram para qual hospital? Aí nós fomos para o hospital primeiro, um hospital pequeno lá de Canidé, e depois fomos para o IJF. Só que o IJF era aquele JF no passado, que não tinha aquela estrutura também, mesmo sendo um hospital de referência, não era aquela referência grande, né? Que era um hospital grande para nós, que era a gente que saía do interior, mas para quem na capital ainda precisava de um hospital maior e foi o que foi edificado depois. Aí tu ficou pouco tempo lá, cuidou do braço e veio para Isso, não foi uma coisa tão grave, fiquei acompanhando, inclusive no acidente, eu saí, que era um barranco, né? Eu saí, desci e subi umas 3 vezes ainda, levando pessoas, né? Socorrendo pessoas, mesmo com a tipóia no braço, arrasamos uma blusa do colega e fizemos uma tipóia pro meu braço. Mas isso aí foi 86, né? Por volta de 86, 87, eu não me recordo bem, mas... Aí nós tínhamos pulado isso, mas aí foi a segunda momento, assim, né, de risco de vida e tal. Isso. Mas aí vamos aí sim, aí em 92 eu fui, né, para o Festival Latino-Americano de Arte e Cultura, no retorno em Brasília, fomos para Juazeiro, deixamos as pessoas e fomos montar a exposição, uma exposição que a gente tinha montado em Brasília e que tinha na MAR, uma exposição com esculturas, gravuras, pinturas, desenhos, com artesanato de Flandre, de madeira, de cerâmica, da diversidade que tem no Juazeiro, né? Como eu falei, que o Padre Cícero trouxe esses tesouros vivos, né, para nossa região. E aí nós fomos montar a fundação. E sabe onde foi que a gente montou a exposição? Na Fundação Cultural de Fortaleza, naquela parte subterrânea da Praça do Ferreira. Era FUNSET. FUNSET, a Fundação Cultural, que ficava na parte subterrânea da antiga Praça do Ferreira. Aí fizeram essa exposição lá. Fizemos a exposição e montamos a exposição. Aí a gente disse, vamos pro lazer, né? Que a gente viemos trabalhando desde Juazeiro até Brasília, de Brasília a Fortaleza. Terminou, montamos a exposição toda completa. Só estava eu, uma Ana Maria, uma alemã, e a Cu, que era uma suíça, e uma nativa de Paracuru, Aparecida. E aí a Aparecida convidou a gente para a gente ir a Paracuru. Só que quando eu cheguei em Paracuru, eu nunca fui chegado à água, gente, né? Eu vou rir aqui, mas é sério. Nós vamos entrar agora na água, na questão da água, sobrevivência da água. E suas sobrevivências.
Mas Aí, ainda teve um episódio do fogo depois da água, né? não, Repetiu o é o fogo fogo. em outro momento, né? Aí O- você foi para tomar banho em Paracuru. Aí eu fui tomar banho em Paracuru, no rio Paracuru, como achando que conhecia da água, né? Quem conhece as águas é a rainha, a mãe de Iemanjá. E aí eu fui tomar banho com as meninas e atravessamos uma parte lá, que era tipo uma ilhazinha pequena. E ficamos. Quando foi à tarde, né? Isso pela manhã, quando foi à tarde, a gente foi retornar. Só que quando foi retornar, que eu olhei, eu disse, cadê minhas pegadas, as pegadas de vocês? Ela disse, não, o rio tá enchendo e tal. E, eu disse, eu tô vendo que tá ficando maior, já tá maior lá. Ela disse, não, tranquilo, vamos ver quem chega primeiro. Aí saíram, as três, cada uma nadando mais que a outra, né? O povo na Europa, natação é o início naquele período. Hoje não, aqui no Brasil as crianças começam a nadar cedo, né? E aprender principalmente por um exercício como é a natação, ela é um exercício completo, né, para o ser humano no corpo, né? E aí eu fui nadando. Só que quanto mais braçadas eu dava para frente, mais braçada eu voltava para o meio, né? E quando eu não saí do meio de jeito nenhum, tipo um rodo de moinho, e nada de eu sair. Aí eu desci uma vez e vi que já tinha metros de altura da água, né? Para submergir, né? Aí nesse caso eu peguei, quando eu saí, desci e subi a segunda vez, e dei com a mão, aí elas acharam que eu estava dando com a mão, brincando com elas deram com a mão. Mas quando uma notou a Cida, notou que eu não tava bem. Aí foi quando a Ana Maria saiu de lá nadando, me atravessou o rio comigo. E de lá eu fui para uma assistência lá em Paracuru, num Mas hospital. chegou a ficar desacordado? Não. Fiquei. Elas foi quem Mas fizeram toda a elas foram respiração e tudo. heroínas, né? De Foram tirar, as porque é três difícil meninas. tirar, né? Às Primeiro vezes você tirar, que ela fica. pegou, eu não queria que Tem que eu saber, tem que saber, né? agarrasse ela, né? Primeiro Não. ela era tudo que ela pedia, mesmo ela não falando muito bem, era a que falava menos, mas ela pega, não pegue, não deita em cima de mim. Aí foi nisso aí que ela se viu numa prancha, né? Na realidade, de uma madeira, de uma prancha, e eu ir me levando. E quando saí de lá na margem, aí as duas fizeram respiração, fizeram. Aí, como elas também, mesmo assim, elas não tinham a prática, mas foi os primeiros socorros, mas em seguida elas me levaram e eu terminei sendo transferido para o HGF, fiquei ainda uns 2 dias lá no HGF Rapaz, fazendo. negado do GF, no HGF não olhava pra ti. Não, ela fez É, JF, né? Porque se é, for JF, a negada ia olhar e dizer assim: tu de menino. novo, meu irmão? Tá vendo aqui pra cá? Mas no HGF disseram, viu? E essa sua frase aí foi. Tem jeito não, meu irmão. Égua. Foi fogo. Aí Disseram entre foi a aspas, né? terra, Porque agora foi a água. Aí eu brinco com ele, é por isso que eu brinco com ele, porque só falta o ar. E a gente ia viajar no avião, né? Junto, eu digo, não, rapaz, eu vou, não não vou. vou no mesmo voo, Vou, não. não. Você vai nesse, porque se o ar não tem jeito, não. É muito difícil. Eu não tenho essa sua capacidade aí de sobrevivência. Edvaldo, daí voltando aqui a 90 e tanto, como é que você volta com esse. Depois da exposição, volta para Juazeiro? Aí volta para o Juazeiro, né? A gente volta e fica dando continuidade à associação, que tem aquele intercâmbio cultural com a Alemanha e que era quem fazia toda a manutenção. De alguma forma você se profissionalizou ali na Aí UMA. Você recebia um colabore, uma ajuda de cultura, Sim, né? Da UMA. eles ajudavam. Não era uma grande quantia, mas era uma quantia que era um salário, não era uma bolsa, vamos dizer, que aí todos recebiam em dólar ou não, ou convertido, os trabalhos artísticos que eles faziam, e eu fazia o trabalho, mesmo sem ter aquele conhecimento total, sem ter a formação, eu recebia pela produção que eu fazia dos eventos que aconteciam semanalmente, não era nem
não era nem mensalmente, era semanalmente. E você aí, então, já era um produtor cultural, já tinha se constituído na prática, como acontece com quase todos, aconteceu com quase todos nós, num período em que não havia curso, não havia lei de incentivo, não havia editais e nem gestões, grandes gestões de cultura, assim, com aparelhadas, com muito pessoal. Então a gente ia se fazendo produtor na prática, né? Ia aprendendo com o outro, inventando as coisas nos eventos. A gente é um produtor prático mesmo de vida, ia criando, entendendo as dificuldades e o que o produtor faz, né? E resolvendo as situações, tomando iniciativa. Então aí você, por exemplo, já era um produtor. E quando é que você resolve morar em Fortaleza? Aí em 94, meu irmão me convida para ir colocar um comércio de compensado, a casa de compensado. Ele vendendo compensado, né? Já tinha mudado, já não vendeu toda o maquinário, o móvel, tudo da movelaria, todos os equipamentos, ele vendeu e foi trabalhar com vendas de compensado, que o cunhado já fazia em Juazeiro. Aí ele saiu procurando em alguns estados do Nordeste e rodando, em junho de 94, chegou em Fortaleza e disse, pronto, rodei, não é Recife, não é Maceió, é Fortaleza, porque foi onde eu vi que eu posso me instalar. E aí eu fui com ele. E durante esse período eu comecei a conhecer pessoas, né? Você trabalhava lá com ele, ajudava, que era ali na Visconde do Rio Branco já? Isso, na Visconde do Rio Branco, Piedade, com Alves, né? Teixeira. Então você chegou lá como funcionário, como assistente, como uma pessoa que ajudava você. Voltei de novo no lugar, volto de novo para o comércio. Aí lá você começa a interagir com as pessoas, com os artistas, começa a produzir. Quem foi a sua primeira produção? Foi a Ana Célia, a cantora? Ana Célia, lá. foi. Eu me conheci através de Ana Célia. Você encontrou a Ana Célia e foi produzindo a Ana Célia, como é que foi isso lá? Pronto, aí Ana Célia já estava em Fortaleza. Eu peguei e, sabendo que a Ana Célia estava lá, como amigo, já a Ana Célia já tinha participado da AMAR também, já era diretora e artista associada da AMAR. E lá nós já tínhamos amizade desde nosso colegial, e lá eu comecei a fazer as produções com a Ana Célia e com as outras meninas, né? Produzir shows, você se lembra da primeira produção, assim, mais ou menos? Elô Salles. Elô, sim. As meninas da música também, né? Foram várias que tocavam com a Ana Célia, e era no barzinho, Casa Caiada, na Praia do Futuro, lá no... E assim fazendo a Ana Célia. Assistência. Fazia o hold até o... Isso nos horários ali, dialogando com a marcenaria. Sim, aí dialogando com a venda de compensado. Aí quando foi em 2000, eu fui para o hospital, para a Santa Casa, né? Já outro momento que aí quando um sangramento, com uma baixa imunidade, aí eu fui para o hospital. Quando cheguei lá, tinha um médico chamado Lenine, né? Uma coincidência, mas eu encontro com Lenine, não o russo, mas o músico. Não o músico, nem o russo. Eu sei. Mas o médico, né? E ele disse, não, senhor Erivaldo, você precisa fazer um acompanhamento no hemócio, um tratamento, e nesse acompanhamento eu desliguei do trabalho, né? Para fazer... Quanto tempo lá no hemócio? Porque apresentou os medicamentos, né? Já me contou essa história dos medicamentos ocasionaram um problema de saúde em você, né? Exatamente, um tratamento de saúde do sangue, né? Deu o quê? Um sangue? Era uma espécie de CA? Exatamente. Era um tratamento... É um tratamento oncológico, né? Você está fazendo até hoje, né? Eu hoje não tomo medicação nenhuma, visito o hospital, né? Que até a médica diz, você vem visitar, né? Aí eu visito o hospital de ano em ano, né? Ou um ano e meio. Eu acompanho sempre lá em Fortaleza. Não é isso? E aí foi nesse período, aí eu desliguei, né? Da loja, né? Da loja. Aí eu saí da loja. Aí fui me dedicar à parte cultural.
Pois é, Aí mais ou nessa- menos quando a gente se conhece aí, 2000 e Isso. pouco, é porque a sua primeira produção... Porque quando eu cheguei, acompanhando a Ana Célia, mas quando eu cheguei, eu vi o maracatu, né, Pingo? E eu peguei e despertei, eu disse, lá na Piedade, o Rei de Paus. Aí fui falar com o seu Geraldo, com o Francisco, e ali eu peguei e disse, rapaz, que lindo e tudo, eu quero ver o maracatu na avenida. Aí fui. Você se Aí, lembra quando é que a gente se conheceu lá? lembro demais, a Quando gente foi? estava, você ia descendo na rua, na Avenida Visconde do Rio Branco, quando você parou. Você já me conhecia, me conheceu numas apresentações de Ana Célia, né? Parece, não sei se foi no Casa Caiada, em algum desses bares ali do Benfica, no bairro de Fátima. Eu lembro que não foi pro lado da Praia do Futuro para Iracema, não. Foi para ali, para aquela área ali do Benfica. E aí, assim, a gente consegue, a gente vai fazer nossa trilha, né? A trilha de vida. Nesse dia, na Visconde Rio Branco, eu tô andando, você para e diz assim, ei, entra aí no carro aí, vamos ali na gráfica. A expressão gráfica. E ele tá fazendo o quê? O solo feminino? Solo feminino. Era um, né? Primeiro. O de 2002. Então só você já aparece lá com produtor. Produtor já. Já. Aí eu tava falando a capa do solo feminino. Então foi a nossa primeira produção. Aí a gente ainda fez as gravações lá no estúdio do Artinho, no Planeta. Que maravilha. Então aí essa trajetória aí de 2000 a 2005, mais ou menos, dessa caminhada, eu posso até dialogar bem com você, porque eu conheço. Você passou a fazer várias produções comigo, nós fizemos o Solo 2, fizemos o Zoeira, fizemos nesse período. Eu fiz uns 5, 6 discos, fiz o Cantigas Divino Nascimento, viajamos ali para Itapuí, não sei o quê. São Paulo foi ali aquela nossa história da VASP, que a gente entrou no avião errado, gente. Só acontece mesmo com a gente. Acho que foi isso que salvou a gente. Porque, na realidade, a gente arranjou umas passagens com a VASP para fazer um show em São Paulo. Nós entramos atrasados ali no aeroporto e a gente entrou no primeiro corredor que tinha de avião. Entramos no corredor da VASP. Nós íamos para São Paulo. Aí quando pousou em Salvador, todo mundo desceu, a gente achando que era uma escala, né? E todo mundo desceu, a gente olhando assim, o cara disse, vocês não vão descer, né? Eu disse, não, vamos para São Paulo. Ele disse, esse avião não vai para São Paulo, não. Aí, fica aqui, pode descer aqui. Eu disse, não, mas nossa passagem para São Paulo. Ele disse, cadê o cartão? Eles não tinham olhado o cartão, nem a gente tinha visto qual era o voo. Aí descemos em São Paulo, foi uma confusão danada para conseguir esse voo chegar no outro dia. O violão e as malas foram para São Paulo, a gente estava em Salvador sem nada, só com a carteira. E aí conseguimos outro voo, chegamos lá. Então eu me lembro de São Paulo, eu me lembro do Cantigas Divino Nascimento, do Zoeira, que é tudo aí entre 2000 e 2005. 2002, 2005. Foram 3, 4 trabalhos, ninguém parava não, né? Era todo o tempo direto, produzindo e tal. E aí tem uma coisa, Arivaldo, que nós vamos conversar, que é a criação. Aí a gente vai pro PT, né? A militância não parava, não. Aí eu fui eleito secretário de Cultura do PT em 2004, fui do Arivaldo ali, fomos para a Conferência Nacional em Brasília. Ficamos na composição do Setorial Nacional, né? Na chapa da composição com o Glauber Viva e tal. Aí eu me lembro dessa parada, e aí me lembro que quando a gente voltou dessa construção, teve a eleição da Luiziane, né? E aí nós fomos para Second For. Foi. Eu, você, Vladiz e tal. Second For não, era Mas antes da Second For, a gente fez uma militância também que vocês faziam, que eu entrei, né? Na militância do maracatu, né? Na coisa de organizar o maracatu. Ar de Ouro, né? Que era o Ar de Ouro. Aí eu ia visitar o Ar de Ouro e ir na federação. Na Federação Carnavalesca. Juntamente com o Calé, fazia essa participação lá, ajudava, né? Era muita coisa, é sempre muita coisa. Gente, produtor cultural, ele não pode ser mono, né? E também não pode ser estéreo, só 2 canais. Ele tem que ser 6, 7, aí uma coisa, é outra. Tem que fazer. Tá fazendo aqui 2 coisas hoje, tá resolvendo pendências de 2 coisas que passaram e está planejando 2 coisas que vêm na frente. No mínimo 6, 7 coisas. Eu gosto disso aí. Isso, então, a nossa prática. 2000 a gente vai lá para a Second For, de alguma forma eu... Que era FUNSET. Que era FUNSET, né? 2005, né? 2005. E aí a gente... 2004 aconteceu
a campanha, da a gente fez a Louisiana, campanha, e que foi. aconteceu o incidente novamente, né? Mas teve outro incidente, até a entrevista é intercortada por incidente. De Arivaldo Casimiro. Mas- Não, realmente eu me lembro. Nós estávamos na campanha, eu fazia a coordenação da campanha Da do primeiro campanha. turno da Lisiane. Eu fui coordenador de cultura do primeiro turno da Isso. Lisiane. Só éramos nós ali. No É. segundo chegou todo mundo, porque foi um consenso, né? Isso. No primeiro que foi difícil. E aí, Erivaldo, É, um dia, negado a ligar, pai, levou um tiro. Foi, Erivaldo? Foi. A gente saiu, a gente estava lá no Monte Castelo, aí eu e a companheira fomos para Messejana. Aí da Messejana fomos para casa, né? Eu morava nesse período lá no Almirante Tamandaré, ali São Cristóvão. entre São Cristóvão e Palmeira. No que eu desci com ela em direção para casa, para a porta, aí eu fui abordado por dois indivíduos lá e eles disseram que estava assaltando, mas nesse assalto não levaram nada e eu fui alvejado por 3 tiros e terminei. Um foi no braço, que ainda hoje está alojada a vala aqui. A outra foi no braço também, que ele queria atirar no coração, né? Aí o médico tirou, e a outra, a mais complicada, foi na barriga, que foi preciso fazer uma cirurgia, e aí eu fiquei um período e recebi toda a atenção, a minha gratidão aos meus companheiros da cultura, da militância do partido, da Louisiana naquele momento, de todos. Mas você não foi a direção. Você recuperou rápido nisso aí, né? Foi assim, e por incrível que pareça, até o médico se assustou, né? Porque eu voltei para minha revisão, né? Eu fiquei lá no hospital, teve gente que faleceu lá dentro da enfermaria que eu estava, lá no hospital, que o acidente aconteceu no São Cristóvão, e me levaram para o Frotinha da Messejana, meu irmão, e em seguida me encaminharam para o Frotão. Esse, para mim, assim, o acidente da queimadura foi grave, mas eu não, assim, não sei se era a minha idade, eu não pensava que ia partir, né? Nenhum momento eu pensei em partir. Mas nesse assalto, infelizmente, eu estava acreditando que daquele ali eu não escapava, não. Foi 2004, né? Foi 2004, entre o primeiro e o segundo turno da campanha. No primeiro turno, né? Aí no segundo turno foi que vocês me acompanharam lá. A gente estava na campanha, no segundo turno foi mais tranquilo, né? Sérgio Mamberto, Tangaço. Tangaço veio, Sérgio Mamberto veio, o povo nacional veio da cultura no segundo turno. Mas, Arivaldo, é o seguinte, então estamos chegando aqui num momento que é um marco histórico da sua trajetória, que é a sua ida para a gestão pública. De lá, de 2005 para cá, são 20 anos que você exerce a função de gestor público no universo da cultura. Isso. Então eu queria entrar nessa seara, porque aí nós vamos para a Secret For, né? Eu não fico lá, eu vou criar a Solar aqui, você vai ser o primeiro presidente da Solar, junto a Solar, a instituição que existe até hoje, a quem eu agradeço publicamente aqui. Construímos o estatuto juntos, eu, você, Jorge, né? Depois a Nobre chega junto ali, a Lame, Leide, a Nobre chega no primeiro tempo logo depois da criação ali, ele já tinha me procurado lá no Secret For, já tinha trabalhado no mapeamento cultural comigo em Aquiraz. E que é o grande companheiro hoje, é o grande meu produtor, assim, oficial, e você coração. Também todos são, mas ele está ali como presidente da Solar, então nós vamos para a Secret For, eu, você, Vladiz, algumas pessoas, eu não fico, vou criar a Solar que você vai, mas você fica na gestão. Sim. Então quero que você fale desse momento aí, porque você foi responsável por várias questões importantes ali na Secret For, inclusive a implementação dos CUCAs, de toda a estrutura dos teatros, dos CUCAs. Eu via você trabalhando toda aquela parte do plano de trabalho, equipamento e tal, não sei o quê. Você fica quanto tempo na Secret For? De 2005 até quando? Bem, em 2005 a gente inicia a gestão, como você falou, foi uma gestão para você de 8 meses, né? Enquanto eu fiquei do primeiro mandato da Louisiana completo na Secret For. Primeiro, qual era o nosso papel? O nosso papel, além de estar dando assistência, acompanhando as linguagens artísticas. E fizemos os primeiros editais,
Aí começou as artes, As começou a entender conferências, né? as conferências. A gente fez, aí sim, um grande papel meu na Secutifor foi a construção do Sistema Municipal de Cultura, com o Márcio Caetano, também presente Que hoje lá. é secretário municipal de cultura do PT, nosso amigo Márcio Caetano. Márcio Caetano, ele, tanto na militância no partido, como lá ele se integrava de corpo e alma, se integra, né, de corpo e alma, e todos sabem do trabalho que o Márcio Caetano faz. E aí a Beatriz, o Alexandre Barbalho primeiro, disseram, vocês dois foquem no Sistema Municipal de Cultura e vamos construir o Conselho Municipal de Política Cultural, o Plano Municipal de Cultura dos primeiros 10 anos, o Fundo Municipal de Cultura e as conferências, como você falou, as conferências de cultura, que as conferências de cultura de Fortaleza, elas são exemplo para as conferências. Aliás, toda conferência, a militância os ativistas de todas as áreas em Fortaleza repercutem a nível nacional, porque as nossas conferências eram um embate fervoroso, sabe? Aí você fica quanto tempo na Secutifor ali? Aí a gente vai, constrói, transforma, muda, né? Secretaria de, FUNCET, Fundação de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza, para Secretaria de Cultura de Fortaleza. Que é o que o nosso programa que tinha lá, transformar uma parte, a FUNCET via a parte administrativa, aliás, a Secretaria administrativa e as artes iriam ficar na FUNCET. Inicialmente era essa a ideia, mas depois... que aconteceu. Depois a FUNCET... Ficou o contrário, mais ou menos. A FUNCET ficou mais administrativa, a Secretaria ficou mais de gestão. De gestão. Né? Mas me diga uma coisa, aí você fica quanto tempo lá em Fortaleza, nessa gestão da Luiziane? Eu fico, como eu falei, eu fiquei nos 4 primeiros anos, né? E aí surge dentro do programa da Luiziane, tinha um projeto dos Cucas, né? Foi aí que a Luiziane pegou e disse, não, agora você vai sair, que aí já tinha mudado de secretário, tinha passado a Beatriz e entrada a Fátima Mesquita. E aí Luiziane pega e diz, você vai agora acompanhar o projeto dos Cucas. Os Cucas eram ligados à Juventude, Secretaria de Juventude, ou era Secutifor, inicialmente? A Juventude. Então você vai para a Secretaria de Juventude. De Juventude, então, exatamente. O gabinete, aliás, não era nem ligado diretamente à Secretaria de Juventude, era o gabinete da prefeita mesmo, certo? Criando os Cucas. Então, em 2009. Em 2009. 2009 você vai lá, aí você contribui com esse processo do Cuca, até que período? Período que você sai, quando é que você sai da Secutifor? Eu saio da Secutifor até antes, porque eu pego e saio, me transfiro para antes de 2009, porque eu não cheguei a fazer recordo que não cheguei a fazer o mandato completo dentro da Secutifor. Fiz os editais, teve vários você já anos. foi para a gestão, né? Você continuou na gestão. Aí era o pensamento nosso, sempre o pensamento do militante contribuir, seja em qualquer área for, mas você fica até que ano na gestão? Então? Aí eu fico em 2006, graças a você, eu peguei e disse, volta a estudar, né? Aí fui para a Unip. Se não fosse você, eu não tinha uma graduação hoje, porque você foi o grande incentivador, você foi para a Unip e saiu levando todo mundo. Depois de um tempão sem estudar, abandonado a música, eu fui fazer para entender a gestão da Solar. E o presidente da Solar, chegamos lá, não sabia nem que era nota fiscal, licitação, nada, só para vou estudar. E aí eu fui fazer administração e depois fiz uma especialização em arte, educação e cultura popular, que eu disse também, vai fazer. Foi difícil. Tu fez também a especialização? Não, eu fiz a especialização em gestão pública, estratégia de gestão pública com a Unicamp, né? Que eu fiz nós somos graduados, nós somos graduados, viu? Todo mundo foi ali pela Unip, foi bom demais, porque a Unip era prático, né? Você podia trabalhar e fazer, tinha umas aulas em casa, já tinha um sistema assim. Aí você faz a Unip em 2006. 2006, exatamente. Aí eu passo para o gabinete, nesse período. Aí eu fui para o gabinete com o programa de juventude, que é o PIPPJ. E fica no gabinete fazendo Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventude, um empréstimo que foi pelo BID, né?
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, para construir a política pública de juventude do Fortaleza, baseado no diagnóstico que foi feita a pesquisa do Instituto de Juventude Contemporânea, a carta consulta que foi aprovada pelo Senado, pela a Câmara e pelo Banco, né, aprovado na Câmara Municipal de Fortaleza, na Assembleia Legislativa do Ceará e na Câmara e no Senado Federal. Essa carta consulta foi construída em base de dados de como a juventude de Fortaleza estava nas periferias, ao redor da cidade, a situação da juventude de Fortaleza, das meninas, né, com a gravidez indesejada, com a... Não sei, todo um panorama, toda uma pesquisa sobre o universo. Muito boa, inclusive. Aí você fica até período assim. Que você aí sim, aí a gente começa a construção dos Cucas, né, o Pop For, que era o programa de vestibular, todos, eram 11 componentes, o Cred Cultura Jovem, Cred Jovem, eram muitas ações ali, né? E eu fiquei no administrativo. Administrativo de tudo isso. De tudo isso. Administrativo financeiro com o meu colega e companheiro Wellington, né, Pumucene, e Juliana Smith, que hoje Juliana Smith está lá no Ministério da Cultura. Vocês faziam esse grupo aí? Aí a gente era uma equipe, né, que o Banco Interamericano faz, que é chamada UGP, Unidade de Gestão de Programa, que essa equipe tinha o jurídico, tinha todo o administrativo, tinha engenharia e tudo, e assim a gente foi construir os Cuca. O primeiro Cuca, o da Barra do Ceará, que inclusive o presidente Lula, né, foi quem inaugurou, né? Uau. E na inauguração foi engraçado também. O presidente senta na cadeira do teatro e diz: nem a cadeira do Planalto é tão confortável como essa cadeira que vocês adquiriram aqui para o Teatro dos Cucas. Lula e suas tiradas. Né? Erivaldo, nós estamos conversando hoje aqui com o Erivaldo Casimiro, produtor cultural, e eu queria chegar aí em 2010. Sim. Em 2010, como é que você está? Quando é que você resolve voltar para Juazeiro? Como é que se dá isso aí? Você sai da prefeitura em que ano? Não, aí eu saí da prefeitura depois da segunda gestão da Luiziane. Que ano foi? Foi em 2008, ela fez a primeira... 2005 a 2009, depois 2009 a 2013. Exatamente. 2013 você sai. E eu recebo outro convite, né, para ir para Pacajus. Tem. Aí você já a gestão cultural, na secretaria, realmente você vai para Pacaju, trabalhar na Secretaria de Cultura. Aí eu já sou secretário adjunto, né, do Jameson. E depois Jameson sai da secretaria e eu assumo a Secretaria de Cultura do município de Pacajus. Construo lá também o sistema... Meu amigo aqui já, tá vendo aí, gente? O negócio é que o secretário de Cultura de Pacajus fica um tempo lá. Sistema Municipal de Cultura foi implantado. Todo o seu know-how, toda a sua experiência para Pacajus. Fica quantos anos em Pacajus? Os 4 anos também do Marcos Paixão, então, na gestão do PT. Até que ano? Até 2017. 16. Morando em Pacajus. 16, 17. Vai morar em Pacajus e fica 4 anos lá. Eu fico 4 anos morando. Aliás, tem esse detalhe. Em todo local que eu fui para trabalhar, eu fiz residência. Por quê, Pingo? Porque não adianta também, Pingo. Eu ser secretário de Guaiúba e morar em Fortaleza. A realidade minha a realidade de Fortaleza, não é a realidade dando exemplo, Guaiúba, no caso Pacajus, que eu estava morando na Messejana, próximo, não era muito distante, dava para ficar indo e voltando, mas eu morando na Messejana e trabalhando em Pacajus, eu disse, não, eu não gosto desse tipo de coisa, eu tenho que estar vivenciando as pessoas, vivenciando a cidade, conhecendo o patrimônio da cidade, a história da cidade, que Pacajus tem uma história muito linda dos indígenas, tá entendendo? É um aldeamento lá e tal. Então você fica lá até 2018, mais ou menos. 17. Em 17 eu saio, em janeiro de 17 volto para Fortaleza, volto para Messejana, né? E fiquei até agosto de 2017 em Messejana. Aí nesse período eu estava dando consultoria
ao Plano Estadual de Cultura, fazendo os projetos que a gente fez muitos. Aí você né? volta pro Cariri, em algum momento. Aí o Allenberg... Papai Allenberg, eu quero abrir um parênteses aqui. Gente, para quem não conhece, Allenberg Quindins é um cratense, né? Na verdade é do Crato, na Nova Olinda, né? A origem dele é Nova Olinda. Crato, região do Cariri. É um grande produtor cultural, um grande pensador, um grande visionário, um grande realizador de coisas diversas. Começou como compositor, cantor nos festivais e tal, depois criou a Casa Grande, é um grande incentivador, foi um dos grandes estimuladores do processo criativo do seu Expedito Celeiro. Hoje passou pelo SESC, criou agora os museus orgânicos, lança livros, faz festivais. Rapaz, é tanta coisa que esse Allenberg faz e de forma tão propositiva e ajuda tanta gente, assim, nessa perspectiva de sempre ter um olhar realmente da produção coletiva, né? As crianças, por exemplo, formou diversas gerações na Casa Grande, que hoje já trabalham em vários equipamentos aqui no Cariri mesmo, você constata isso, né? Isso. E aí você, por intermédio do Allenberg, vai para onde? Vai lá pro... Aí sim, ele me convida para a Secretaria de Cultura de... Ele foi convidado por José Arnão para ser secretário de Cultura de Juazeiro, né? E ele disse, olha, prefeito, eu vou, mas eu não permaneço. Mas vou formar uma equipe. Uma equipe que ele dizendo que era uma equipe de excelência, né? Aí convidou o fotógrafo para comunicação da secretaria, o fotógrafo renomado, né? O Augusto Pessoa, que é um paraibano, convidou a Cristina Holanda, saindo do Museu do Ceará. Gestora cultural também. Gestora. A Maria Carvalho, que lá de Sobral. E eu vim de Fortaleza também com a Cristina. De volta para a sua terra. Aí de volta para o Juazeiro. Eu dizia, um dia eu volto com uma bagagem, né? Que a gente constrói no dia a dia. Mesmo assim, não é o recurso, a riqueza, dinheiro, não. Mas sim a bagagem de experiência, de vivência, de estudo, né, que lá fora foi que eu estudei, e eu agradeço demais, tenho uma gratidão a Fortaleza tão grande, porque Fortaleza foi quem me teve esses percalços, esses incidentes, essas coisas na minha vida, mas Fortaleza foi quem me construiu, né? Você, o Caléu, as pessoas que contribuição só. As pessoas que me fortaleceram, né? Na militância, os companheiros lá os companheiros do partido que, assim, eu agradeço demais a militância e assim, para mim, quem me trouxe mesmo para vida foi a militância, porque a militância é quem mostra o lado do opressor e o lado do oprimido, e aí a gente começa a compreender melhor a vida do ser humano como um todo. E aí eu peguei e voltei para o Juazeiro, né? Vai morar no Juazeiro, fica quanto tempo nessa gestão municipal? Eu sei que você foi empreendedor de vários, vocês construíram um festival, várias coisas e tal, mas quanto tempo você fica ali? E durante a pandemia, eu queria falar sobre isso. Você estava na gestão de Juazeiro na pandemia? Não, foi assim. Quando eu entrei em 2017 e foi até 2020. Foram 3 anos, né? Sei. Porque já tinham quase um ano de gestão. E durante esse período de 2017 a 2020, a gente construiu tanto, como você disse mesmo, projetos de festivais, de exposições, da difusão e formação, e construímos também projetos como a reforma do Teatro Marquise e Branca, fizemos os projetos e está sendo realizado pela atual gestão. A reconstrução e a reformulação do Memorial Padre Cícero, a reforma e também da estação ferroviária, que hoje é um café e tudo. Isso foram projetos que a gente começou, fizemos e idealizamos na gestão e foram executados na gestão. O secretário lá? O secretário primeiro foi Allenberg, depois foi o Renato, né? O Renato Fernandes, que era o genro do Arnon. Maravilha. E que ele tinha uma sensibilidade também e deixava a gente muito livre para a gente
fazer todos dois. Eu fui novamente fazer o Sistema Municipal de Cultura. Quando você chegava, levava aquela bagagem da política cultural, né? Isso, porque domina muito bem, inclusive. E que para mim, sem esse sistema, sem o Sistema Nacional de Cultura, sem o Sistema Estadual de Cultura e o Sistema Municipal integrados, né, a gente não vai construir política pública permanente, né, porque a política pública, Pinho, tem que ser de continuidade. Um edital é um edital, mas se não tiver uma política pública que hoje o Ministério da Educação com o Ministério da Cultura está fazendo, a gente não vai resolver em parte, né? Porque para resolver total a gente não consegue, mas resolver em parte as situações de situações difíceis, Pinho, de mestres da cultura que a gente até hoje, passa, como você disse, 20 anos de gestão e a gente agora que está começando agora da pandemia para cá que começa a construir a política de repasse direto do governo federal, do governo estadual para os municípios, né? E isso aí é uma luta nossa. A implementação do sistema se dá agora, nesses últimos 3 anos, pós-pandemia, e com a luta pela Aldir Blanc, né, que se transformou depois na política. Mas, Arivaldo, Paulo Gustavo. Na pandemia você estava onde? Como é que foi sua pandemia? Já estamos chegando aí em 2020, 2021, como é que você estava? Aí eu, mais uma vez, saio da gestão. É assim mesmo, né? Quem trabalha nesse universo sabe que tem essas migrações. Aí vai para onde ou fica onde? Na pandemia. Aí fiquei em casa, né? Pandemia, todo mundo fechado e produzindo. Produzindo de forma independente, fazendo projeto. Isso. Toda a vida que eu saía de uma gestão, assim, o intervalo é 2 meses, 3 meses no máximo, até 5. Mas 7 meses foi o caso aqui para chegar em Juazeiro, em 2017. Mas durante todo esse período, tanto na gestão como fora, elaborando projetos. Você criou uma empresa em Fortaleza. Foi, a Mungango Produções. Fez várias coisas com o Gilmar de Carvalho, eventos, livros, aquele projeto das Rabecas. O Rabecas. Isso aí foi feito sempre nos intervalos entre as gestões que você estava produzindo. Exatamente. Né? Mas eu quero avançar aqui, porque eu quero chegar assim pós-pandemia. Que é nesse momento atual que você está vivendo. Pronto, você chega aqui no Caldas, eu quero que você conte essa história. Como é que você chega aqui? Como é que você está vivendo aqui? Como é que está o seu projeto aqui? O que é isso aqui? Conclui a gestão e aí eu tô de volta. Já vem o pensamento de voltar para Fortaleza. Nisso, quando eu tô para voltar para Fortaleza, a colega, companheira Charmene Rocha convida para a gente vir olhar um projeto que estava construído na gestão do então governador Camilo Santana, e eu vim olhar o projeto. Era o teleférico do Caldas. Eu até me assustei inicialmente. Eu disse, mas Charmene, o que é que eu vou fazer com teleférico, que eu não sou engenheiro mecânico, não sei nada de mecânica. Aí ela disse, não, vamos ver o que é que a gente vai fazer aqui. Aí foi aí que a gente começou a pensar, né? Em construir. Sim, primeiro eu ia alterar a minha trajetória, porque eu vivi esses 20 anos na área da cultura e entro no meio ambiente, que se unem. Não faz cultura sem meio ambiente, não faz meio ambiente sem cultura. Então, associamos, aí nós tínhamos uma missão. A missão daquele equipamento era educar ambiental e cultural. E aí a gente começou a pensar, né? O que fazer daquele equipamento, aquele vazio. Você chega aqui, que ano? Chega em 2021, na pandemia. No final da pandemia. No final da pandemia. Nós estamos em 25, então 4 anos você está aqui no Caldas. Você vem morar aqui. Inclusive, nós estamos gravando Arte e Militância hoje aqui na casa de Arivaldo, no Caldas. Ele mora aqui e trabalha a 50 metros do Mirante. Ele sai aqui, na esquina, chega no trabalho dele, nesse silêncio, essa paz, vendo ali a serra, né? Nós vamos mostrar aqui no decorrer algumas imagens do programa, algumas imagens da serra e do Arivaldo, nos seus processos de trabalho. Então, Arivaldo, aí você chega em 21 e vai assumir. Qual é a sua função no Caldas, no Mirante do Caldas? Charmene é a gestora, né? E eu fui convidado para ser coordenador de ação cultural, né?
É um coordenador que faz toda a coisa gerir, né? Fazer a coisa rodar, né? Como diz na gente mesmo, né? Aí faz toda a programação. Cultural, que é uma programação permanente, shows, né, de eventos para criança, adulto, tem exposição. Oficinas, temos vocês montaram uma exposição permanente, né, ambiental. Isso, a exposição é um diálogo com o professor Josier, né? Grande, eu quero mandar um abraço aqui para o professor Josier de Barbalha, maravilhoso. Estivemos aqui, esses dias que eu estive aqui no Cariri, eu o encontrei várias vezes. Tem um trabalho profundo sobre o Cariri, sobre o homem do Cariri, sobre todo o processo de construção, principalmente do município de Barbalha, mas é um grande mestre. Um abraço aí, José, para você. Eu também mando um abraço aí para o professor Josier e da importância da contribuição que ele dá para a nossa região e que deu para essa exposição, para o Caldas, né? A história do Padre Biapina e a história do Caldas, elas se convergem, né? E aí ele foi um instrumento que fez com que inicialmente era uma biblioteca, passa a ser uma exposição fotográfica para que os visitantes possam interagir melhor com o que é a nossa região. E aí a gente chama o Centro de Interpretação Histórica e Ambiental da Chapada do Araripe. Lá essa exposição, né? O centro, né? Gente, só para vocês se situarem um pouco, abrindo parênteses aqui, o Caldas fica a uns 10 quilômetros da sede de Barbalha, no alto da Chapada, e aqui tem toda uma historicidade vinculada desde a passagem de Lampião, mas principalmente o Padre Biapina passando aqui nas proximidades, e atribuído a ele um milagre numa fonte, né? Hoje a fonte do Bom Jesus, que fica dentro do Caldas, e ele também construiu um cruzeiro no alto do mirante. Então o Padre Biapina, para quem não sabe também, foi um sobralense, ex-juiz, que virou peregrino, que virou realmente um beato, mas que viajou muito esse Ceará, construindo as suas casas de caridade, que tinha creche, tinha trabalho, tinha escola, e foi inspirador, assim, de toda essa religiosidade popular na minha avaliação, do conselheiro, do Padre Cícero, de Frei Damião, todos esses. Então aqui o Caldas é um celeiro cultural, que tem já essa historicidade, e aqui foi feito esse mirante, que é exatamente um espaço que fica no sopé do alto da Chapada, e que você sobe no teleférico, né? E tem essa exposição que a Arivaldo está falando, e tem toda essa programação cultural, né, Arivaldo? E essa exposição, novamente, com o inspirador Josier e quem? Allenberg. Allenberg Quindins foi quem deu toda a parte teórica, como é que a gente ia trabalhar, como é que a gente ia produzir essa exposição e o que essa exposição ia representar. A exposição representa tipo um portal do Cariri. Você, em uns totens, você vê a arqueologia e paleontologia, no outro lado da parte você vê a floresta, a primeira floresta criada do Brasil, a Flona Araripe. Fala um pouco sobre a Flona Araripe, a arqueologia. Foi criada em 1940. Isso, 46. A primeira floresta. Pelo então Gaspar Dutra, o presidente da época. E aí, no outro tem as tradições, os mestres da cultura. Os painéis bonitos. E sobe lá para o Cruzeiro, né? Aí sobe para o Cruzeiro. Lá em cima tem um borboletário do Cariri, que é sobre coordenação do curso de Biologia da URCA, a Universidade Regional do Cariri, e do programa cientista-chefe da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará. Beleza. E aí, hoje, assim, durante esses 4 anos, para mim, foi uma grande experiência. Sob gestão do Instituto Dragão do Mar, ao qual o Instituto hoje faz gestão em 3 equipamentos aqui no Cariri: a Vila da Música, o Complexo Ambiental Caminhos do Horto, o Teleférico do Horto, e o teleférico aqui do Caldas, que é o Complexo Ambiental Mirante do Caldas. Legal. Arivaldo, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, e aí o Arte Militância sempre, Vlamir de Souza, pinta ao vivo lá. E como eu vim gravar aqui os programas, não, Vlamir, eu vou levar uns quadros, né, para as pessoas que eu vou conversar, né, Luiz Fidelis, você e tal. E aí ele disse, eu vou fazer um trabalho para o Casimiro diferente. E aí nós queremos lhe presentear. Ele primeiro autografou aqui, ó: dedico ao grande produtor cultural e amigo Arivaldo Casimiro, com um abraço do Vlamir de Souza. E fez essa obra aqui, ó. Uma obra
Eita, Que remete aqui que lindo. Vlami, eu quero agradecer a sua amizade, Aí, seu gente. carinho, sua arte que proporciona para todos. Muitíssimo obrigado pelo trabalho. E esse aqui vai ficar também. Essa identidade de sertanejo, né? De homem do campo, eu de saindo Juazeiro. do É que o joelho fez um Juazeiro. Juazeiro, não é isso? Aqui é um Juazeiro, né? Tem que ser um Juazeiro verde assim, não semiárido, tem que ser um Juazeiro. E aí, Erivaldo, eu queria agradecer demais a possibilidade de conversar com você, essa rica história de vida que você tem, de resistência, de luta pessoal, coletiva, né? Eu agradeço. A gente se encontrou em vários momentos, inclusive no Emoce, a gente produziu umas coisas, de lá já saíram outros produtores, como Thiago Ribeiro e tal, dessas nossas andanças. Então, quero que você diga aí as suas palavras, né, finais e no nosso programa Arte Militância Especial, hoje gravado aqui no Caldas, na residência de Arivaldo Casimiro, aqui próximo ao Mirante, próximo a bica a gruta do Bom Jesus, né? A fonte do Bom Jesus ali no Caldas. Eu quero agradecer primeiramente a você, né, pela sua militância, pela sua você sempre fazendo a construção coletiva, você sempre está pensando nas pessoas, isso aí é que nos fortalece. Agradecer ao Partido dos Trabalhadores que fez a minha formação. O Partido dos Trabalhadores para mim eu fui um partidário único, né? Porque eu nunca saí, sempre fui militante, desde 86 até hoje, que nunca tive vontade de sair do Partido dos Trabalhadores, porque eu vejo que é nele que de uma forma ou de outra, a gente constrói políticas sociais inclusivas para todos e todas, né, e que a direção do partido se fortaleça cada vez mais. Agradecer a Coninho, nosso presidente. É o grande estimulador desse programa, criador desse programa, porque o Coninho tem um diferencial, ele gosta de arte, ele acompanha os cantores, acompanha o pessoal do teatro, criou o Festival de Acopiara junto com outros colegas, e acompanha aqui, ele conhece os produtores, os artistas, então quero agradecer mais uma vez ao Coninho também pela oportunidade de termos esse programa aqui hoje, permanente, já são mais de 130 programas, mais de 6.000 horas visualizadas, então é um privilégio, um prazer, né, poder fazer esse programa, e hoje conversando com você aqui, que é um companheiro, um amigo e irmão. E Coninho é um trabalhador da cultura, não deixo de dizer que ele não é, porque ele é um incentivador, é um lutador, e agradecer a todos do partido, ao Zé Guimarães, pela luta dele lá no Congresso Nacional, pelo Sistema Nacional de Cultura, pelas políticas culturais. Nosso grande Zé Guimarães. E a todos, né? A Luiziana, a todos os que fazem parte do Partido dos Trabalhadores. A Luiziana que me fez também viver essa trajetória, né? Eu agradeço a todos de coração, agradeço a você, meu amigo, e agradeço a Vlami por essa obra de arte, que vai ficar mais uma para minha história. Gente, eu quero agradecer cada um de vocês aqui que assiste o nosso programa, que difunde, que comenta. Quero agradecer hoje a produção da Cláudia Gomes, que está viajando comigo, fazendo a produção, Simone, que nos ajuda aqui, nos ajudou nessa gravação. Danilo Souza, que vai estar editando isso aqui, que é o meu grande parceiro, que é o Danilo, nesse programa. Então, gente, muito obrigado, gratidão e axé de luz. Valeu, Erivaldo. Obrigado, ouvintes.